Já teve o pôr do sol. Vamos abrir as nossas Bíblias num livro muito especial, um livro dos nossos dias chamado... Não, Apocalipse. Apocalipse. O Senhor vai começar a trabalhar muito conosco, não só o livro de Daniel, mas associado ao livro de Apocalipse. A palavra é o alimento dos nossos dias. No capítulo 6. Apocalipse 6. É óbvio que não vai dar para eu explicar tudo, tá? Eu vou entrar só numa parte, que foi a parte que Deus conversou comigo nessa tarde, que eu achei muito interessante. E nós vamos começar a ler aí a partir do versículo 5, que fala da abertura do terceiro selo. Só lembrando, essas coisas já aconteceram, mas elas voltam a acontecer porque não há nada novo debaixo do sol. Então, o versículo 5 diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Eu comecei a fazer um estudo do Apocalipse total, desde o começo até o fim, associando o estudo de Daniel 11, e comecei a descobrir coisas muito impressionantes. A perseguição que a gente sempre comenta, sempre fala, a gente pensa só em Roma papal, né? Mas houve uma grande perseguição no primeiro século, no tempo da igreja do cavalo branco, que era um cavalo puro. Então, se eu comparar a pureza de um cavalo, porque ele é branco, e eu estou falando de um cavalo preto, qual é o simbolismo que eu posso tirar de um? Se um é branco e representa pureza, o outro é preto, representa as trevas, ou seja, tudo aquilo que é impuro. Então, o tempo do terceiro selo era um tempo de impurezas. A igreja do Senhor estava sendo contaminada por uma doutrina falsa. Por isso que fala que viu um cavalo preto. O cavalo é representação de guerra, certo? Que guerra que nós estamos falando? Uma guerra física de espadas, onde até é de espadas, mas a espada como a palavra de Deus. Então aqui está dando uma conotação de uma guerra espiritual. E uma guerra espiritual, onde as trevas estavam por um momento vencendo a luz. Então, quando fala o cavalo preto, isso eu estou falando de uma guerra espiritual. Eu estou falando que a doutrina pura estava sendo contaminada. Então, eu entendo nesse momento que estava havendo uma escassez de palavra. O que fala em Amós 8:11? Abre a tua Bíblia, Amós 8:11. Vamos rapidão. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes. Então, se vai haver um tempo onde vai haver escassez de palavras, as pessoas vão ter lugar para beber essa água e fazer uso desse pão. Por isso que ele fala, e vão errantes, ou seja, andarão de uma forma errada, porque não terá abundância de palavra. Pergunto a vocês nessa noite, há uma abundância de palavra? Há um grande manancial chamado de chuva serôdia a ser derramada, ela está sendo constantemente. Mas vai chegar um tempo, aplicando para os nossos dias, que vai haver uma escassez de palavra, para nós que estamos aqui, porque aqueles que se prepararão, que são os 144 mil, eles estarão regozijantes, porque estarão cheios da chuva serôdia, porque fizeram uso dela. Portanto, eles têm aquilo que oferecer aos salvos. Mas e aqueles que estão tendo a disposição, estão sentados aqui para ouvir e não estão querendo fazer o uso dessa palavra? Sabe o que acontecerão com eles? Exatamente o que está escrito aqui. Eles irão errantes
de um mar. O que é a representação de mar? E aonde está esse monte de povos, tribos, nações e línguas? Aonde eles estão? Eles estão congregados aonde? Em Babilônia. É representação de Babilônia, certo? Para onde que eles vão? Se eles não vão estar no meio daqueles que receberam a chuva, eles estarão aonde? No meio de Babilônia. E o que eles estarão fazendo lá? Eles estão errantes, procurando palavra. Vão encontrar? Olha que interessante. De um mar até outro mar, do norte até ao oriente. Rei do norte, rei do sul. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não porque está lá a palavra. Não está lá a palavra. Naquele dia, as virgens formosas. Quem são as virgens formosas? Lá de Mateus. As formosas são as prudentes? Olha lá, quando uma pessoa é muito formosa, lembra quando ele fala de uma figueira formosa? Mas ela era enganosa, porque quando Jesus chega para apanhar os frutos do figo, não, haviam folhas, porque as folhas, quando Jesus vê uma figueira com folhas, isso significa que deveriam haver frutos, porque as folhas vêm antes dos frutos, mas quando ele chega lá tem folhas e não tem frutos. Ele diz uma figueira frondosa. Então, fala, naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Pô, mas se elas são formosas, elas vão desmaiar de sede, como vocês dissem aí? Que virgem que Jesus está falando aqui na palavra? As imprudentes, as nécias. Porque elas vão querer comprar o quê? O azeite. Vão encontrar? Não vão encontrar. Você pode voltar lá então em Apocalipse 6, e a continuação diz assim, no versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O que é a representação do trigo, irmãos? Tudo que se plantava, as primícias representavam o quê? O que você faz com o trigo? Pão? O pão representa quem? E a cevada representa tudo que dá fruto à terra, é uma representação de Cristo. Então, quando ele fala assim, haverá pouca palavra, pouco pão, porque alguém vai querer comprar por muito dinheiro, mas não vai o encontrar. 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quem é a representação do azeite e do vinho? Quem é a representação? Azeite é a representação do quê? Do poder da palavra sendo derramado. Então, embora haverá uma escassez de alimento, de pão, haverá um pouco que Jesus separa para um povo específico chamado seus sinceros. E esse pouco de azeite e desse vinho, que é representação da roupa dos 144.000 limpas pelo sangue do Cordeiro, porque o vinho representa o quê? O sangue do Cordeiro. Esse pouco, Jesus diz, não danifica, porque esses eu vou usar, porque no meio do rei do sul e do rei do norte, que representa Babilônia, Babilônia tudo isso, é uma confusão, certo? Então dentro de Babilônia tem tudo, tem islamismo, tem rei do sul com as suas características, tem rei do norte com as suas características, tem também espiritismo e tem também as igrejas apostatadas. Então, mas dentro de todos esses lugares existem sinceros, por isso que Jesus diz aqui em Apocalipse 6, que haverá uma porção preservada, e não danifiqueis. Uma porção preservada para os seus sinceros. E você abrindo a sua Bíblia aí em Jeremias 3, versículo 3, o Senhor tem dado, pela sua vontade, muito alimento a essa igreja. Mas o que tem acontecido conosco? Nós temos absorvido esse alimento, temos dado graças, somos
parecidos com o povo do Egito, que ganhava o melhor alimento caído do céu, o pão que desceu do céu, a representação de Cristo, o melhor alimento, e eles usufruíam disso, ou eles lembravam daquilo que eles tinham e tinham saudades dos alimentos lá do Rei do Sul, que é o Egito? Sim ou não? E sabe qual é a reclamação do Senhor a respeito da Igreja Amor de Cristo? Dentro dos nossos corações, Deus tem visto um desejo pela comida que se tem dado lá no Rei do Sul. O Senhor tem visto uma igreja prostituta. Olha o que ele diz no versículo 3 de Jeremias 3:3. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Qual que é a representação de chuva tardia? Serôdia. Mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. O que é testa? Nós já sabemos que é representação, lobo frontal, a área do nosso entendimento, conhecimento, razão, é onde Deus se comunica com cada um de nós. E quando o Senhor olha para a nossa compreensão, embora todo o manancial de alimento que Ele tem dado através da sua chuva serôdia, Ele olha, em vez das pessoas irem no canal da TV Amor de Cristo, rever as pregações que estão sendo feitas, principalmente trombetas essas últimas, que a igreja não tem compreendido na sua plenitude, que é essencial para a proclamação do alto clamor, rever as pregações de Daniel 11, permitir em Cristo e rogar e clamar: Senhor, à tarde eu tenho sono, eu tenho cansaço, a gente alimenta, há uma dispensação do oxigênio do cérebro um pouco para o estômago, para a digestão, mas Senhor, não me deixa dormir, não me deixa não absorver disso que está sendo disponível agora, porque vai haver um tempo que vai ter fome, vai ter sede, e agora o alimento está sendo dado em abundância, esse é o tempo para mim. Lembra do sonho? Se vocês estão achando que os grupos, mas pastor, olha, tudo bem que talvez eu não seja um líder de um grupo, né? Que nós, daqui pouco tempo, nós estaremos reunidos em casas, mas aí vai ter alguém sobre a minha vida. Irmãos, vou deixar uma coisa bem clara para vocês: só estarão nos grupos aqueles que tiveram sede e fome de justiça e da palavra de Deus. Aqueles que não se importaram, aqueles que não tiveram a força de Cristo para estudar e aceitaram que isso é muito difícil, isso já passou, eu não tenho muita necessidade de saber, não estarão nesses grupos, serão dispersados. Aí Jesus vem com uma palavra e diz assim: a testa de vocês é como uma de prostituta. Qual é o pensamento de uma prostituta? Quem é a representação de prostituta em Apocalipse? Qual é a representação? É a Igreja Católica, as suas doutrinas e tudo que nela há, e tudo que ela se fundiu. Aí eu escuto de alguns membros da igreja, então o pastor está pregando Daniel 11. Aí está com a apostila na mão, em vez de pegar os slides, pegar aquilo que foi pregado, rever, estudar, anotar num caderninho, tenho dúvida nisso. Não, vai para a internet para ver outras pessoas. Olha, essa pessoa está falando do Daniel 11, do Rei do Sul e do Rei do Norte. Eu não vou assistir o pastor, eu vou assistir outras pessoas falando sobre isso. Testa de uma prostituta. Porque o Senhor tem mastigado, irmãos. Irmãos, é um estudo profundo. É um estudo complexo, que Jesus nos capacita. Aí Ele coloca essa essência dentro da vida do pastor, desenvolve tudo isso, traz de mão beijada e mastigada. O que nós fazemos? Não quero isso não. Eu vou ver outros pregando. Eu vou procurar na internet outras formas de compreensão. Testa de uma prostituta. Tem gente que nem vem no sábado à tarde, despreza. Testa de uma prostituta. Tem pessoas que vão para a internet assistir outras coisas. Deixa eu ver o que outras pessoas estão falando. Qual é o discurso de Babilônia? Qual é o discurso do rei do norte?
Qual é o discurso das protestantes apostatadas? O que elas pensam? O que elas acham? Se elas estão tendo noção? Qual é o chip? É uma marca na mão, que vai ser colocado na mão ou na testa. E todo alimento que cai do céu, por meio de Cristo Jesus, está sendo vomitado. É sério isso? É muito sério. Desde que o Senhor, lá do acampamento, falou para mim, eu sempre com muito medo de perder o tempo, eu falava assim, mas tem alguma coisa esquisita, parece que o cenário está todo se arrumando, e eu estou esperando uma trombeta, mas espera aí, como assim? No final dos tempos, eles estarão casando e dando-se em casamento no caos das trombetas. Como assim alguém vai estar pensando em casar e se dar em casamento, comprando e vendendo e fazendo negócio no meio do caos? Tem alguma coisa que está fora. E aí o Senhor falou assim, qual é o preço que você quer pagar por essa informação? Eu falei, o que tu me pedes? E o Senhor disse, o queijo. E aí vocês sabem de tudo o que aconteceu, e eu me predispus de todo o meu coração. Logo em seguida, tudo isso Deus me deu nas minhas mãos. E a minha fome era tanta, a minha sede era tanta, que ao ler tudo aquilo, eu sabia que eu não tinha capacidade para absorver tudo aquilo, e que eu tinha dificuldade a respeito da história, eu nunca gostei muito. Deus levanta servos para me ajudar nessa batalha, aplica o conhecimento na sua igreja, e o que nós fazemos? Rejeitamos, desprezamos. Quando eu estava no meu afogamento e em tempos de recuperação, enquanto o Senhor tinha levantado outras pessoas para fazer a obra, eu clamava, Senhor, me coloque em condições de estudar novamente. E acho que de umas 3 ou 3 semanas para cá, eu recebi mais alimento. Mas Deus disse assim, dessa vez você não vai se afogar, vamos que eu estou contigo. E as coisas estão assim, se aprofundando e se abrindo. E eu estou ficando maravilhada e me preparando para não rejeitar o Senhor naquele momento de angústia. E esse é o tempo em que a noiva não pode ser a nécia, porque esse é o tempo de guardarmos o azeite, que é a palavra, que é o poder, que é Cristo, que é o trigo, que é a cevada. Porque quando tudo acontecer e você vai dizer, eu vou me aprontar, o que acontece com a noiva nécia? Jesus vem e ela perde, porque neste momento ela vai correr atrás daquele tempo e não há mais tempo de preparo. Esse é o tempo de preparo. E eu espero que hoje você possa compreender que essa fala de Deus para nós, que nós somos como temos a testa de uma prostituta, que não quer se envergonhar. Irmãos, pelo amor de Deus, se envergonha, se humilha, fala, Senhor, me perdoa. E se envergonhar, e a compreensão está voltada para a lei de saúde, se houver alimentos impróprios dentro do nosso lar, no consumo do nosso dia a dia, dentro do templo do Espírito, o Senhor barra a compreensão da mensagem. E ainda que você se esforce para compreendê-la, você não a poderá alcançá-la. Porque existem princípios e regras que Deus estabeleceu. E se eu não for obediente em todas essas coisas, então eu não chego naquilo que é a chuva serôdia, o derramamento, que é a palavra e a sua compreensão. Porque a chuva serôdia, ela cai. Só que a plantinha que a recebe para desenvolver, ela tem que estar com raízes perfeitas, boas, saudáveis. Porque cai sobre toda a plantação, mas a plantinha que está com raiz podre, ela não consegue absorver aquela chuva. Ainda que ela tenha caído sobre ela, ela morre. E último texto, Ezequiel, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 19, 2 versículos só. Sabe, nós conhecemos um Deus de amor, e a cada momento que passa eu percebo como esse Deus é de amor. Mas Ele também é de justiça. E tudo aquilo que Ele concede
e há uma rejeição ou uma rebeldia, há um castigo a ser pago. A nossa salvação, ela é individual. Dos nossos filhos é individual. Ela não está ligada, a salvação dos nossos filhos, à nossa. É uma decisão pessoal que cada um deve ter. E é o que o versículo 19 vai dizer aí, ó. Não, versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E aí Deus fala assim, olha, os seus filhos estão aonde você está recebendo a mesma porção que você está recebendo, portanto, você não está ligado à salvação dele como a dele não está ligada à sua, é algo individual. E se vocês decidirem por continuar rejeitando a palavra do Senhor, Ele vai mandar os seus 4 maus juízos. Juízos tem a ver com a justiça aplicada, juízo de Deus. Quais são esses 4 maus juízos? Vamos ler em versículo 21. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, quais são eles? A espada. O que Jesus fala? Eu não vim trazer, mas a espada é um juízo, a palavra. É um juízo de separação entre justos e ímpios. A fome. Fome do que a gente estava falando lá em Apocalipse 6? Da palavra. As nocivas alimarias, ou as bestas feras, em outras versões. O que eu posso? O livro de Daniel é riquíssimo em bestas feras, né? O que seria uma besta fera? Uma besta, seria um reino. Bestas feras, colocando no nosso contexto, seria Babilônia e todas as suas abominações. Juízo de Deus sobre as nossas vidas. Peste. O que seria peste? Eu posso traduzir como pragas? De Apocalipse 16. Os 4 maus juízos sobre aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Contra Jerusalém apostatada. Aqueles que estão sendo chamados para integrar a Jerusalém espiritual, mas rejeitam a porção da palavra que é Cristo, que limpa as nossas vestes. Ele vai derramar contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão. A palavra restaurão me sugere o quê? Futuro, tá? Mas me restarão. O que sugere isso? O que sobrou? O que sobrou seria o remanescente? Vai haver? Sim, vai haver. E ele continua dizendo: mas eis que alguns remanescentes haverá em Israel espiritual, que serão levados para fora das abominações do decreto dominical e de tudo que envolve isso que é horrível ao Senhor, é medonho, é abominável. Assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós. Virão a quem? A nós os preparados, o 141, com aquela pequena porção, lembra do Apocalipse 6 que a gente leu, que Deus falou, olha, não danifiqueis o azeite e o vinho. E verão a essas pessoas, e serão alimentadas. Aqui eu posso dizer, Edom, Amon e Moabe. E no sábado o pastor vai desenvolver uma parte prática disso, não vou entrar. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho, o seu testemunho, os seus feitos, as suas obras, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre elas. E serei consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Amém? Você quer fazer parte de qual grupo? Dos que receberão as 4 maus
flagelos, não, ele usa outro termo. Maus juízos que está preparado para os ímpios, ou você quer receber a porção não danificada daquilo que é mais puro, separado aos seus sinceros, aos justos, e que entregarão aos seus filhos e filhas, e receberão com isso consolo, estarão de pé na volta de Cristo, para serem levados aos altos céus e ocuparem o lugar dos anjos que caíram. Nós, os 144.000, ocuparemos os lugares dos anjos e serviremos a Deus. É uma escolha a ser feita. E hoje Deus propõe a cada um de vocês escolher a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois. Se escolheis a vida, saibais que deverão dar importância sobre tudo quanto a direção de Deus nos dá através dos seus ministros. É tempo de estudar Daniel 11 e Apocalipse. Através do que, pastora? Daquilo que o Senhor tem oferecido na igreja. Aqui está o alimento suficiente, separado. Sabe aquela porção que passou no fogo e consumiu toda a abominação e deixou aquele ouro puro como ouro de Ofir? Está sendo apresentado. Não vomiteis. Amém? Então vamos ficar de pé e adorar o Senhor.